graças a Deus, amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 32 em diante. Lucas 6, 32 em diante. E se amardes aos que vos amam, que recompensa terás? Também os pecadores amam aqueles que o amam. Se fazeres o bem aos que lhe fazem bem, que recompensa terá? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperam tornar a receber, que recompensa terá? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, façam o bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não serão condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vós serão medidos de novo. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós estamos aí no nosso mês de março de cura e libertação, e hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem aprisionado muitas pessoas nos dias de hoje, algo que tem mantido muitas pessoas cativas, a ponto inclusive de Satanás conseguir habitar nessas vidas, ter legalidade de estar nessas vidas. E quando eu falo isso, eu falo com autoridade, porque é o que a Bíblia fala, não é o que eu penso, não é o que eu vejo, mas é o que a Bíblia fala. Se você ler o versículo 37 comigo novamente, ele fala assim, não julguem, não serão julgados, não condenem, não serão condenados, soltai, e soltá-los-ão. Muitas pessoas estão presas, muitas pessoas acham e acreditam que são libertos, mas não são, estão presos. E presos no quê? Nisso que nós acabamos de ler. Estão presos em mágoas, em ressentimentos, estão presos no ódio, estão presos em tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Jesus está falando claramente aqui, não julguem, para que vocês não sejam julgados, não condenem, para que vocês não sejam condenados. Mas muitas vezes nós não conseguimos perdoar o pecado do irmão. Hoje em dia nós estamos numa situação tão drástica da nossa história, que nós não conseguimos nem perdoar as falhas dos nossos irmãos, ou seja, ele nem cometeu algo contra nós, ele nem nos lesou de alguma forma, ele nem causou um prejuízo nas nossas vidas, mas porque ele é falho em alguma área, porque ele não é bom em alguma coisa que você precisa ou espera dele, você já o julga, você já o condena, você já o amarra de alguma forma com toda praga, com tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós precisamos muito nesses últimos dias nos libertar de mágoas, de ressentimentos, de ódios, de iras. Igreja, eu sempre falo e sempre comento aqui, eu não estou mais acompanhando jornais, eu não estou mais acompanhando Instagram, eu não estou mais acompanhando essas coisas. Por quê? Porque
A Bíblia está se cumprindo e a Bíblia está se revelando nas nossas vidas. Então não adianta eu ficar nervoso com o governo, não adianta eu ficar nervoso com os parlamentares, não adianta eu ficar irado e ficar desejando a morte deles, ou desejando que eles sejam impeachmentados, desejando mal e querendo julgar, porque eu atraio para mim a prisão, eu atraio para mim o problema. Por quê? Porque eu fico irado, eu fico com ódio, eu fico com mágoa. Hora que eu vejo que fecharam lá as comportas do São Francisco, lá que estava levando água para o semiárido lá, aí eu falo, gente, o que o cara tem na cabeça para fazer um negócio desse? Mas o que eu vou resolver? Eu fico bravo, e eu falo, Senhor, por que o Senhor não age? É o cumprimento das profecias. Esses dias eu estava nervoso também, porque falou mal de Israel. Nós, cristãos e evangélicos, defendemos Israel, porque é de lá que veio o nosso Salvador, que pagou o preço pela minha e pela sua vida. Nós somos eternamente gratos por Israel. A Bíblia fala assim, que aqueles que oram pela paz de Jerusalém prosperam. E eu falei, meu Deus, o líder da nossa nação falando mal, mas o que eu vou fazer? É normal, as coisas têm que acontecer. Os países têm que se levantar contra Israel, os países têm que se juntar no vale de Meguido, conforme está escrito. Os países têm que entrar lá em Israel, matar muitos judeus. É normal, porque Cristo vai voltar nessa hora, Cristo vai voltar neste momento, e nós que queremos a volta de Cristo, não dá para a gente ficar nervoso com o que está acontecendo, porque é o cumprimento da profecia. Na verdade, nós precisamos estar livres de ódio, livres de ressentimento, livres de mágoas, de iras. Nós precisamos estar livres de brigas, como a Bíblia chama em Gálatas capítulo 5, pelejas, para que nós possamos, no dia da vinda de Cristo, estarmos tão leves a ponto de sermos arrebatados, a ponto de sermos levados com Ele para os céus. Porque se nós estivermos carregados, se nós estivermos escravizados por essas situações não resolvidas, nós vamos ficar, nós não vamos ser levados. Às vezes nós não paramos para analisar o tamanho do problema. Eu não consigo perdoar, pastor. Jesus te perdoou. Ah, mas ele me fez uma coisa muito grave. Você também. E ele morreu numa cruz por você e por mim. É gostoso receber o perdão, mas difícil dar o perdão. É legal ser perdoado e falar, em Cristo eu sou perdoado, mas eu não perdoo ninguém, Senhor. E ao ponto de ser tão ignorante, que Jesus conta uma parábola. Ele fala assim, havia um homem que devia muito dinheiro para o seu patrão, para o seu credor, e não tendo como pagar. Todo mundo conhece a parábola? Eu vou contar aqui, vocês vão lembrar. Ele chega no seu credor e fala assim, você não consegue me perdoar essa dívida? Aí o credor fala, mas é muito grande a sua dívida, você deve muito para mim, mas eu não tenho como pagar, me perdoa essa dívida. E então aquele credor fala, tudo bem, está perdoada a sua dívida. Aí a Bíblia conta, Jesus contando a parábola, que aquele homem sai da presença do seu credor, daquele que ele devia o dinheiro, e está indo em direção à sua casa, e encontra uma pessoa que devia para ele, e devia bem pouco, perto do que tinha sido perdoado, era irrisório a dívida daquele homem. E ele pega aquele homem e fala, você tem que me pagar, você me deve. E aquele homem fala, me perdoa a dívida, eu não tenho como pagar.
Mas você me deve. Ele falou: eu sei, mas eu não tenho como pagar, me perdoa. E ele falou: não perdoo, chama aqui os guardas, peguem ele, leve ele preso, porque ele não me pagou a dívida, porque ele é um devedor, e eu preciso receber. E aí uma pessoa que trabalha para o credor lá, que havia perdoado ele, escuta tudo aquilo, presencia tudo aquilo, volta lá e fala assim para o seu senhor: lembra aquele homem que veio aqui e você perdoou aquela grande dívida dele? Aí aquele credor: lembro, foi bastante dinheiro, mas eu senti no coração de perdoar, eu perdoei. Então ele saiu daqui, pegou uma pessoa que devia para ele ali na rua, mandou o cara preso. E quanto que o cara devia? Era mixaria, coisa pouca, mas ele mandou o cara preso. E o cara implorou para ele pelo perdão da dívida. Igual ele implorou para o senhor aqui, o senhor teve compaixão dele, ele não teve compaixão do outro lá não. Aí aquele senhor fala: chama os guardas, mande prender ele, porque ele não é digno de ser perdoado. Igreja, quando Jesus conta essa parábola, ele está falando de mim e de você, que tivemos uma dívida muito grande perdoada por Cristo. E muitas vezes as pessoas devem muito pouco para nós. É um afeto, é um carinho, é um abraço, às vezes até dinheiro, às vezes envolve até dinheiro. Deve muito pouco para nós, perto do que nos foi perdoado. E nós não conseguimos perdoar. Aí vivemos uma vida inteira aprisionado, esperando pelas desculpas da pessoa, esperando pelo arrependimento das pessoas, e vivemos uma vida inteira aprisionado. E Jesus é muito claro aqui, ele fala: vocês têm que soltar para que sejam soltos. Igreja, quando ele fala que nós temos que soltar, é liberar perdão, é deixar com que as pessoas vá embora, é deixar com que aquela situação fique no lago do esquecimento. Mas não, nós ficamos martelando, nós ficamos colocando pilha, nós ficamos colocando combustível naquela fogueira, e não percebemos que quem está queimando somos nós. Não percebemos que nós somos as pessoas que estamos queimando. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Jesus estava ali ensinando as pessoas, de repente chegam os fariseus e os saduceus com uma mulher pega no ato do adultério, e eles chegam, jogam ela na frente de Jesus e falam: está aí a pecadora, foi pega no ato do adultério, a lei de Moisés manda que nós a apedrejemos. E todo mundo com a pedra na mão, e Jesus escrevendo no chão, nem olhava para eles. O que você vai falar? O que você vai fazer? A lei manda, é para apedrejar. Jesus continua escrevendo no chão, e a Bíblia fala que por insistirem, Jesus levanta os olhos e fala assim: todos vocês, aquele que não tiver pecado, atira a pedra, joga a pedra, e continua escrevendo no chão. Há quem diga, ou alguns de imaginação bem fértil, que Jesus escrevia o pecado daquelas pessoas no chão, que Jesus escrevia os pecados daqueles que estavam ali julgando aquela mulher. E a Bíblia fala que um a um soltavam a pedra e saíam com a cabeça baixa, soltavam a pedra e saía com a cabeça baixa. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: cadê os seus acusadores? Ela falou: não restou nenhum. Aí ele fala: então levanta e vai embora, porque nem eu te condeno, mas não peques mais. Igreja, aquele que era puro, aquele que poderia ter exortado aquela mulher, aquele que poderia falar tudo que aquela mulher deveria ouvir, não julgou ela, não julgou. E acredita-se que essa mulher é Maria Madalena, que depois segue Jesus por todos os lugares. Acredite-se que essa é essa mulher.
Igreja, e nós, que somos cheios de erros, amamos apontar o defeito dos outros, amamos apontar as dificuldades dos outros, amamos ficar julgando, ficar aprisionando as pessoas, com as nossas falas preconceituosas, com o nosso ódio, com a nossa raiva, com a nossa ira. Amamos ficar atacando as pessoas. Jesus não fez isso. Jesus ensinou. Se você for lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro fala assim para Jesus: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão quando ele peca contra nós? Até 7? E Jesus fala: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Igreja, para um judeu, perdoar 7 vezes é extraordinário. Tem alguma palavra acima de extraordinário? Não, eles perdoam 3, 4 vezes ali, e olha lá, 7, Pedro estava chutando alto, vamos falar assim. 7, Pedro estava sendo o homem mais misericordioso naquele momento, só que ele estava diante do mestre, ele estava diante do Pai da misericórdia, e Jesus fala: não, irmão, 70 vezes 7, quanto que dá 70 vezes 7, igreja? 490, por que Jesus fala 70 vezes 7? Por causa das 70 semanas de Daniel. Alguém já estudou? 70 semanas de anos, 70 semanas de 7 anos. Nós já cumprimos 483 anos, ou seja, 69 semanas. O nascimento de Cristo pausou a contagem das semanas, e nós entramos no tempo da graça, que é o período de Jesus. Só que quando Jesus tirar o Espírito Santo, Daniel 9:27 se cumprir, que é o assinar lá o tratado de paz, e a grande tribulação começar, começa-se a contagem da última semana, que nós chamamos de, alguém lembra? Grande tribulação. Essa última semana. Aí sabe o que Jesus falou para Pedro? Irmão, Deus deu um tempo enorme para vocês, para que vocês se arrependam, para que vocês confessem os seus pecados, para que vocês recebam perdão, e vocês não querem perdoar o seu irmão, e vocês não querem perdoar aqueles que lhe causam danos, aqueles que lhe trazem dificuldades. Não é só 7 vezes não, é 70 vezes 7. Deus deu um tempo enorme para vocês, Deus enviou o próprio Filho para vocês. Igreja, tem muitas pessoas que são endemoninhadas, porque tem mágoa, porque tem ressentimento, porque tem ódio. A pessoa é amarga, de tanto ódio, de tanta mágoa, de tanta ira, de tanta raiva, e deixa de viver tudo aquilo que Deus deu de melhor para ela, deixa de viver tudo aquilo que é o hoje, pensando em coisas que já foram, já aconteceram, e às vezes nem vai acontecer, mas as pessoas ficam presas. Eu sei que falar, igreja, é difícil. Eu sei que entre o que nós lemos aqui e o pôr em prática, existe um abismo tremendo. Não é fácil, não é fácil. Nós abrimos mão, nós perdoamos, mas de vez em quando o diabo vem lá e fala: não, você tem uma raivazinha sim, você tem um ódiozinho sim, mas aí você tem que repreender, porque isso aí não é que você não perdoou, não é porque você ainda sente raiva, isso se chama dardos inflamados do inferno. Ele quer colocar na sua cabeça que você não perdoou,
Ele quer colocar no seu coração que você ainda tem mágoa, que você ainda tem ressentimento, mas não. Você tem que falar: isso aí está resolvido. Não tem mais nada. Eu estou em paz com essa situação. Sai daqui, sai de retro, Satanás, que nem aquele pessoal fala, né? Afasta-te de mim. Igreja, Jesus faz um jejum de 40 dias e 40 noites. A hora que ele sai do jejum, quem que aparece para ele? O próprio chifrudo, o próprio tinhoso. Está com fome? Lógico que o cara está com fome, 40 dias sem comer e sem beber. Fala para essas pedras se transformarem em pão. Você não é o poderoso? Você não é o filho de Deus? Aí Jesus fala: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o tinhoso fala assim: ah, mas você é bom de Bíblia, né? Então vamos para a Bíblia. Aí ele fala que ele pega Jesus, leva no alto de um pináculo, de um cenáculo lá, de um templo, e fala: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos e não permitirão que lhe cause dano algum. Igreja, ele citou Salmos 91, a partir do versículo 11. Sabe quem escreveu o Salmo 91? Moisés. Olha quem que ele citou. A lei, os profetas. Aí Jesus fala: mas também está escrito lá no livro de Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás fala: está vendo até onde a tua vista enxerga? Pode olhar para frente, para trás, para os lados, até onde a sua vista enxergar. Tudo é meu, porque me foi dado. E eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás, porque só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mateus capítulo 4. Você está vendo que o diabo, ele fica ali, ó, com os dardos? Você não perdoou, você está amarrado ainda, você está com ódio, você está com mágoa. Você tem que falar: afasta-te de mim, Satanás, já perdoei, isso aí para mim é caso encerrado, acabou, eu estou caminhando, eu estou indo e eu estou vencendo. Igreja, muitas vezes nós permitimos que o diabo fique fazendo morada no nosso coração. E como que nós vamos vencer? Através do amor. É simples, é só você ir lá em 1 Coríntios capítulo 13 e ler lá: o amor tudo sofre, tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Igreja, é o amor. Eu tenho que amar a vida das pessoas, por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha problemas, por mais que as coisas sejam difíceis, nós temos que amar as pessoas, entender, se colocar no lugar dela. Mas o que a gente faz? A gente quer julgar, a gente quer condenar, a gente quer massacrar a pessoa. Nós não nos colocamos no lugar das pessoas e nós esquecemos da reciprocidade. Vamos ler, esse texto nós vamos ler e vamos ser rápidos. Mateus capítulo 6, o capítulo onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Logo nos próximos versículos, a partir do momento que ele acaba de ensinar a oração do Pai Nosso, no versículo 14 e 15, ele fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Olha, que revelação, igreja! Sabe o que Jesus está falando? Liberta do ódio, da mágoa e do ressentimento que você sente às pessoas que te ofenderam, que te causaram dano, que te trouxeram prejuízo. Liberta eles, para que você seja liberto.
Liberta eles, abre mão daquilo que te causou uma dor, uma aflição, para que você seja perdoado, porque aquilo que você perdoa, o Pai te perdoa. Reciprocidade. Queremos ser perdoados pelo sangue de Cristo, mas não perdoamos ninguém. Queremos receber o perdão da nossa dívida, como aquele credor recebeu, mas saímos e julgamos todo mundo, condenamos todo mundo, prendemos todo mundo se deixar, matamos todo mundo. Igreja, eu não sou diferente de vocês não, eu sou homem. De vez em quando eu desejo a morte de uns par deles aí, mas eu falo: Senhor, que é isso? Desgraçado de um Satanás, deixa o homem viver lá em paz, deixa a pessoa tranquila. Igreja, não é fácil, mas nós temos que entender o que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala assim, o povo sofre porque lhes falta conhecimento. Agora vamos ler o 15, nós lemos um só, né? É o 14 e o 15. Se porém, é assim que funciona. Jesus falou assim, funciona assim: você perdoa, o Pai perdoa. Você perdoa, o Pai te perdoa. Mas, vamos pôr uma vírgula, vamos pôr uma coisa contrária àquilo que eu falei agora. Mas, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha, igreja, que problema, hein? Mas pastor, a pessoa fez isso, fez aquilo, e não vai pagar? Vai. Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Eu tenho que fazer justiça, pastor, porque a pessoa fez isso, fez aquilo e não vai pagar, não vai sobrar nada para ela. Hebreus 10, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Deus vai fazer justiça. Já viu aquelas pessoas que às vezes tiveram os filhos mortos ou estrupados, e aí eles vão ser entrevistados, eles falam assim: eu entrego isso na mão de Deus, porque se a justiça dos homens falhar, a justiça de Deus nunca falha. É porque eles estão apegados, enraizados em Hebreus capítulo 10, versículo 30. É Deus quem julga. E sabe o que é melhor, igreja? Ele não julga com raiva, Ele não julga com ira, Ele não julga com ódio, com ressentimento. Ele é o justo juiz. Ele julga com justiça. Porque às vezes no teu coração, o que a outra pessoa fez é uma coisa tão grave. E se às vezes você comentar com alguém que não tem contato com você e com a pessoa vai falar: nossa, mas não é tudo isso aí não. Então é por isso que nós temos que deixar a justiça na mão de Deus, porque Ele vai julgar. Você quer ser feliz por um momento só na tua vida? Procure vingança, procure se vingar da pessoa. Você quer ser feliz por o resto da tua vida? Perdoa, porque o perdão, ele põe uma pedra e acabou. Aí você não lembra mais daquilo. De vez em quando o desgraçado do chifrudo vai vir e vai te atormentar, e vai te fazer lembrar, e vai te falar. Mas aí é o que eu falei, você tem que falar para ele ir embora, expulsar, porque ele está ali para isso, ele está ali para te oprimir. Igreja, para a gente encerrar e orar, liberte as pessoas que estão presas no teu coração,
Liberte aqueles que um dia falharam com você, que um dia erraram com você, que um dia te decepcionaram, te trouxeram ressentimentos, te trouxeram às vezes até prejuízos. Liberta, liberta. Porque não dá para ficar trabalhando em cima disso, igreja. Não dá para ficar trabalhando em cima dessas coisas e apegado nessas coisas. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente aprisiona as pessoas dentro do nosso coração. A gente mantém elas cativas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, achando que estamos se vingando, que estamos dando a paga pelo que eles fizeram. Mas na verdade, conforme nós acabamos de ler vários versículos, e quem for inteligente entendeu, quem faz isso está ficando de fora do reino dos céus. Quem faz isso está deixando a salvação passar entre os dedos da mão. Porque se você não perdoar as ofensas dos homens, o vosso Pai Celestial também não perdoará a sua. O vosso Pai Celestial também não vos dará o perdão. Nesse mês de março, de cura e libertação, seja curado da sua alma. Seja liberto da escravidão, da mágoa, do ressentimento e do ódio, da ira. Viva feliz, viva bem, aproveite sua vida. Tantas coisas boas para fazer, tantas coisas boas para conquistar, mas ficamos apegados àquilo que não edifica, aquilo que não ajunta, mas na verdade espalha. E Jesus está voltando, e ele fala assim para Pedro: Pedro, Deus perdoou o mundo 70 vezes 7, e esse tempo de perdão está acabando, e hora que acabar, como nós falamos domingo aqui na igreja, e eu venho falando já há muito tempo isso: não te conheço, fica de fora. Ah, mas eu estava na igreja, eu comia ceia lá, eu tomava ceia. Não lembro de você. Por quê? Carregado, igual o Guilherme falou, carregando os fardos pesados, carregando defuntos nas costas, coisas que já morreram, já passaram, já acabou, mas que ainda ficam carregando, que ainda ficam levando, que ainda ficam irados com aquela situação. Igreja, já foi, já passou, liberta, abre mão. Eu não quero mais saber disso aqui, já foi, já passou, deixa isso para lá, porque senão quem sofre somos nós, quem padece somos nós, quem paga o preço é o nosso corpo físico, porque quando a minha alma, o meu coração, o meu espírito está abatido, o corpo padece. Como eu li domingo aqui na igreja, quem estava aqui escutou Davi dizendo no Salmo 32: enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Hoje nós estávamos brincando com uma pessoa lá no serviço, né? Ele é de 90, né? Ele é de 90, eu falei: meu Deus, você andou com o pneu murcho, hein, irmão? Mas por quê? Por causa de muito sofrimento, muitas dificuldades. Envelhece, igreja, envelhece. É lógico que nós estávamos brincando com ele lá, mas muitas pessoas são assim. Muitas pessoas envelhecem devido à alma estar velha. Tem um versículo lá eu não lembro se é o Tiago, eu não lembro qual livro que é, se é de João ou de Pedro, que fala assim: eu quero que te vá bem, como vai bem a tua alma. Quer ver? Eu vou até achar aqui para nós ler. Já se coloca de pé, igreja,
que enquanto eu acho aqui, nós vamos ler e já vamos encerrar. Eu acredito que seja o livro de Tiago, vamos ver aqui. Não, não é Tiago não. Vamos ver. Pesquisa aí alguém, igreja. Eu quero que te vá bem, como vai bem a tua alma. É lá no fim, agora eu não sei qual deles. Qual dos livros. Ah, 3 João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Sabe o que João estava falando para Gaio? Você é um cara alegre, você é um cara feliz, você transborda isso, a tua alma é alegre, tua alma está bem, então o teu corpo vai bem, tudo vai bem, saúde vai bem. Agora, quando você sofre, quando você padece, quando você aprisiona as pessoas, o corpo padece. Vamos orar, igreja, vamos encerrar o nosso culto. E se nesse momento Deus trouxe no coração de vocês durante a palavra, ou em algum momento, alguma pessoa, alguma situação, algum prejuízo financeiro, algo que aconteceu na tua vida e você precisa perdoar. Pastor, mas é difícil, igreja. Eu já fiz muito isso, eu sou empresário desde 2010. Se vocês imaginar o tanto de prejuízo financeiro que eu já tive que vender carro para pagar situações envolvendo pessoas. Eu não tenho mágoa de ninguém. Esses meses para trás, o diabo quis trazer no meu coração: você está apertado porque naquela época aconteceu isso, e você teve que desfazer de um carro para pagar aquela pessoa. Eu falei: está perdoado. Eu não lembro mais disso, eu não quero saber disso. Igreja, coloque uma pedra. E se o diabo tentar, olha para você ter ideia, coisa que aconteceu há 8 anos atrás, 6 anos atrás, o diabo trouxe ali na hora na minha memória. Eu falei: não, eu nem lembro disso, eu nem lembro. Tá certo, realmente tive que vender um carro para acertar essa situação aí, mas acabou, já foi, o carro não volta mais. O dinheiro não volta mais, a pessoa está perdoada, a pessoa é abençoada, a pessoa voltou para a igreja, amém, só isso já vale. Mas igreja, se Deus trouxe no seu coração alguém, alguma situação, algum prejuízo, alguma perda, é hora de você orar, é hora de você libertar, é hora de você viver bem o resto da tua vida, e não por um curto momento de tempo, por causa de uma vingança. É hora de você, como o Guilherme pregou na abertura aqui, igreja. Quem quer que o Guilherme pregue no próximo quarta-feira aqui? Porque foi uma ministração, foi um culto. Eu tenho certeza que ele ficou várias horas do dia dele hoje preparando essa palavra, porque eu sei como é. Igreja, e leve em consideração o que ele falou. Tire esse fardo pesado das suas costas, alivia para você poder andar bem. Eu vou dar um exemplo para vocês, igreja, que é um exemplo que nós homens conhecemos. O nosso carro, as mulheres às vezes vão saber também, ele tem que estar com os pneus bem cheios, bem calibrados, com as revisões tudo em dia, e com o mínimo de peso possível. Para quê? Para ele ser econômico, sim ou não? Se ele tiver com o pneu murcho, cheio de tranqueira dentro dele, cheio de peso, ele vai gastar mais, as peças vai desgastar, ele vai quebrar, ele vai te trazer prejuízos. Sabemos disso de cor com os nossos carros, mas não pegamos, por exemplo, das nossas vidas.
andamos com o pneu murcho, carregados com um monte de tranqueira, um monte de desgrama, e aquilo só acumula dificuldade, só acumula bicho. Lá na loja, a Priscila comentou, né? Nossa, nós já mudamos 3 vezes, eu ainda comentei, né? Eu falei, mudança é bom, porque você joga um monte de coisa velha fora, um monte de tranqueira que você não usa mais, você joga fora. De vez em quando é bom mudar, de vez em quando é bom mudar de casa, porque você joga coisa que você ajuntava e que não usa mais, e que está lá juntando barata, está lá juntando escorpião, está lá juntando todo tipo de coisa ruim, fora. E nas nossas vidas nós temos que, periodicamente, esta é a palavra, fazer algumas mudanças e jogar algumas coisas fora. Quem está disposto a jogar algumas coisas fora do seu coração, da sua mente nesta noite? Igreja, esta é a hora, este é o momento. Fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus, nesta hora, Pai, nós estamos diante da Tua presença, porque nós não queremos mais ser escravos, Pai, escravos do ódio, escravos da mágoa, escravos do ressentimento, escravos da ira, Pai, escravos, Senhor, de tudo aquilo que nos trouxe algum prejuízo, que nos trouxe alguma dificuldade, Pai. Nesta hora, nós libertamos todas as situações, tudo aquilo que envolveu, Senhor, as nossas vidas e pode ter nos trazido mágoas, ódios e ressentimentos. Nós nos libertamos, Pai, e nós libertamos essas pessoas, nós perdoamos, Pai, nós entregamos elas diante de Ti, para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor seja o Deus quem dá o juízo, Pai. Mas nós não queremos mais ficar preso nessa situação, nós não queremos mais ficar presos, Senhor, nessas coisas, Pai, que nos tem trazido dificuldades, que nos tem trazido, Senhor, enfermidades, que nos tem trazido, Pai, manifestações demoníacas, que tem trazido, Senhor, legalidades, brechas para Satanás. Ó Deus, nós não aceitamos essa situação nas nossas vidas, nós repreendemos, nós expulsamos, Pai, todo ódio, toda mágoa, todo ressentimento, toda ira, nós expulsamos das nossas vidas e declaramos, Senhor, perdão, libertação, cura e restauração, Pai. Nós queremos perdoar para sermos perdoados, nós queremos ser livres para que eles também sejam livres, nós queremos libertar para podermos sermos, Pai, libertos por Ti, Senhor. Assim como o Senhor nos perdoou, nós estamos dispostos a perdoar. Assim como o Senhor nos ajudou, nós queremos ajudar as pessoas, Pai. Ó Deus, como nós lemos no início do culto, se nós amamos aqueles que nos amam, que bem nós fazemos, porque até os maus fazem isso. Nós temos que amar aqueles que nos causaram dificuldades, aqueles que nos causam prejuízos. Nós temos que amar aqueles que nos odeiam, porque assim nós cumpriremos a Tua vontade. Abençoe o Teu povo, Pai, abra o entendimento, abra o coração, e que eles possam ser livres nesta noite, Pai. Abençoe tudo aquilo que eles colocarem as mãos, e que a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia sejam derramados sobre a vida, sobre a casa, sobre a família e sobre o emprego de cada um. Leva-os em paz para os seus lares, abençoe tudo que eles colocarem as mãos, é o que eu te peço e já te agradeço, para a honra e glória de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja, paz seja com todos.